Estamos ao vivo aqui, começando mais uma live com RH, esperando as pessoas se conectarem para a gente começar aqui. Começando aqui, já aceitei a participação dele. Tá. Olá, tudo bem? Oi, Richard. Tudo bem? Está Tudo me bem? ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, e você? Está me ouvindo? Tudo certo. Ótima conexão por enquanto. Vamos torcer para É, ficar ótimo. assim. Obrigado aí por aceitar o convite. E estamos começando aqui para todo mundo que está assistindo, o pessoal vai aos poucos entrando. Mais uma live com RH. Nosso convidado hoje é o Leandro, do Grupo Fleury. Podia começar você se apresentando, contando um pouquinho a sua história, a sua carreira, e aí a gente começa a falar um pouquinho aí sobre a desenvolvimento de pessoas nessa hora de pandemia e ensino à distância. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você. Eu vi que você fez o post hoje também lá no LinkedIn e eu estou percebendo que EAD é um tema que está super quente aí, até É, de certa forma polêmico, né? Então é bem legal a gente estar falando sobre isso. Eu, quase a minha carreira inteira, Richard, eu desenvolvi em negócios, operações. Então, antes do Fleury, fui gerente de hotelaria hospitalar e dentro do Fleury estou há 15 anos. Nesses 15 anos, 13 trabalhando em negócios e operações. E 2 anos atrás eu fiz a transição para a área de educação. Eu assumi a Universidade Corporativa do Grupo Fleury. Então, um daqueles típicos casos de um executivo que resolveu fazer mestrado acadêmico, teve um chamado para a área de educação, fiz essa transição e eu costumo dizer que eu arrumei outro emprego sem sair da minha empresa, né? Foi num processo de recrutamento interno e foi muito bom para minha carreira. Super recomendo para quem está pensando em fazer esse movimento. É bem legal estar na área de educação conhecendo o outro lado do balcão, né? A área de negócio. então, é quase uma segunda carreira dentro da mesma empresa, não é? Isso, é interessante você tocar na questão da carreira, porque tem uma curiosidade, durante o mestrado eu tive um professor que indicou um livro para a gente que chama Identidade de Carreira, né, do Hermínio Sim. Ibarra, não sei se você conhece, e eu lembro que na época eu tinha que ler muito artigo, muito livro por conta da dissertação, eu comprei o livro e guardei, eu falei, vou ler quando eu terminar o mestrado, né. Quando eu terminei, eu já estava com essa vontade de fazer essa transição. Aí eu acabei lendo o livro, fala justamente sobre isso, de como fazer uma transição de carreira semi-radical, que foi o meu caso, né? E aí só reforçou o meu desejo e que bom que deu tudo certo. Ah, que bacana, bacana. Então, você começou na área de negócio e foi para a área da Universidade Corporativa de Aprendizagem. Isso, com certeza, trouxe uma bagagem enorme para você na hora de olhar para os programas de treinamento, olhar para as necessidades, entender o que é mais desejo, o que é real necessidade, né? Essa bagagem provavelmente foi importante para a sua carreira. Sim, agregou bastante porque eu conheci a perspectiva do cliente, né? Então, por muitos Sim. anos eu fui cliente da universidade, e quando eu mudei de posição, eu entendia muito bem, por exemplo, o que funcionava, no aspecto operacional, né? Quais os Uhum. melhores horários, as frequências, qual a carga que funcionava ou não, o que era legal no aspecto de convocar um colaborador para um treinamento ou não. E, então eu conhecia já a dor do cliente, né? Então quando eu fiz a Uhum. transição, eu consegui, quando eu cheguei na área, dar uma visão bem realista para minha equipe de como nós éramos percebidos pelo negócio e quais eram as Sim. grandes demandas de transformação que a gente precisava fazer, né? Sim, sim. E só para a gente começar a entrar um pouquinho no nosso assunto aqui, eu queria que você falasse um pouco o que mudou no Grupo Fleury de 15 de março para cá e como que isso impactou a área da Universidade Corporativa. Então, tem uma historinha, né? Porque eu assumi a Uhum. universidade no começo de 2018, então mais ou menos Uhum. 2 anos, né? Qual que era o contexto, né? A universidade ela era quase que 100% presencial. Nós éramos 96% presenciais, o 4% digital online EAD era o curso do Código de Conduta, né? Sim. E isso funcionou no Grupo Fleury por muitos anos, porque a gente começou muito em São Paulo, depois a gente expandiu para o Rio. Então, assim, nesse formato, nesse tamanho de Grupo Fleury, atendia muito bem.
o grupo cresceu, principalmente por meio de aquisições. A gente passou a atuar do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, 10 mil colaboradores espalhados. E aí eu entendi ali naquele momento que ia ter que migrar para o formato de educação à distância. Só que existiam várias formas de se fazer isso. Então a gente montou um estúdio dentro do Grupo Fleury, dentro da universidade, a gente montou um estúdio de gravação. A gente fez aquisição de softwares de edição, ferramentas de autoria. A gente montou um pequeno grupo um time, né, de 5 colaboradores para a gente começar a fazer a produção no formato digital. Isso a gente começou a fazer em janeiro do ano passado. De janeiro do ano passado até março desse ano, a gente foi de 4% para 30% EAD. E aí, em uma semana, a gente precisou virar os outros 70% que faltavam para o 100% virtual, assim como todo mundo precisou fazer também e tal, né? A então, diferença é que a gente está... Desculpa. Não, pode falar, pode concluir. Acho que a principal diferença em relação à pandemia é que é peculiar você ser gestor de uma universidade corporativa numa empresa do setor de saúde no meio de uma pandemia. Então, para nós não desacelerou o volume de treinamento. A gente precisou criar novos conteúdos, EPIs, paramentação, testes de vírus respiratórios para fazer diagnóstico do coronavírus. Então, a gente teve que mudar o formato e ir acelerando na entrega de volumes e tudo mais. Entendi. Então mudou também o foco do que precisava treinar, né? Que era longo prazo, virou curto prazo, olhar para próximos 60 dias, 120 dias, em vez de desenvolver um plano de 1, 2, 3 anos. Isso aí. E quando você falou o seguinte, antes você tinha uma cultura praticamente presencial, 100% presencial, só o código de ética que era online. Ano passado começou com isso, certamente te ajudou para esse momento atual. Se você não tivesse tomado essa decisão um ano atrás, você estaria muito mais despreparado, correto? Com certeza. A gente conseguiu entrar na pandemia jogando já, né? Então, o que eu percebo hoje, né, assim, a gente tem sido procurado por outras empresas querendo entender como que é a nossa infra, como que a gente está fazendo, porque isso despertou nas empresas a necessidade de começar a produzir algum conteúdo no formato digital. Como nós já tínhamos o estúdio e nós já produzíamos esses conteúdos, né, a gente só precisou, além de mudar o nosso foco, né, e começar a fazer entregas num curto prazo, a gente começou também a apoiar a nossa área de comunicação interna do Grupo Fleury, né? Então a gente também virou um braço do time de comunicação para poder também produzir conteúdos até para as outras áreas do Grupo Fleury. Então ajudou muito, Richard. Tem uma ótima pergunta aqui, deixa eu ver quem fez. O nome é Rô Sobrinho, mas perguntou sobre engajamento. Como foram realizadas ações de engajamento para a mudança do presencial para o online? Então, é um processo, né, que não tem uma fórmula mágica que todo mundo fala de gamificação, por exemplo, para ajudar no processo de engajamento. Uma das primeiras, quando a gente mudou para esse formato, uma das primeiras decisões foi trocar o nosso LMS. Nós tínhamos um LMS que ele não era mobile, né, não era uma solução mobile. Então, a gente migrou para uma solução 100% mobile, porque nós entendemos assim que não são todos os colaboradores que têm um notebook em casa, não têm acesso a todas as tecnologias, mas acredito que quase todo mundo tem smartphone. Então, a gente pensou numa primeira, qual a ferramenta, né, que a gente poderia ter como canal entre nós, os colaboradores e médicos. E aí a gente começou a trabalhar muito a questão da comunicação, investir em bons conteúdos, né, para chamar a atenção desse público. A gente tem, nós temos 10 conteúdos no nosso catálogo da nossa plataforma da LearningFlix, né? Então, assim, a gente percebe que a partir do momento que a gente começou a agregar junto com os nossos conteúdos internos, né, também trabalhar com parceiros de curadoria, potencializou bastante o interesse das pessoas pelo canal e pelas ações que a gente estava promovendo ali dentro, né? Então, o engajamento ele vem a partir do momento que você começa a entregar coisas interessantes para as pessoas, né? Que sejam relevantes para elas. Perfeito. Para quem não conhece, o LearningFlix são os cursos da Liu Learning, nossos cursos, no formato de websérie. Então, em vez de você assistir um curso, você vai maratonar séries, modelo parecido com o Netflix, que a gente traz para apoiar as universidades corporativas. E dentro, eu sei porque você escolheu o LearningFlix, é muito voltado para a qualidade do material. E aí eu queria emendar numa pergunta
que é qual a importância de você ter quantidade versus qualidade. É bom você ter uma prateleira cheia de cursos, ou é melhor você ter poucos cursos mais voltados para o objetivo, com mais qualidade? A gente acredita mais na relevância, né? Que é uma questão de você entender o que de verdade aquele determinado público precisa. Se você conseguir segmentar os conteúdos por público de uma forma personalizada, melhor ainda. Uhum. Mas nós não acreditamos na quantidade e sim na qualidade daquilo que a gente está oferecendo. Porque se já existe um viés, né, de algum preconceito, assim, principalmente no Brasil, em relação ao ensino à distância, de que há uma crença de que ele não tem uma qualidade tão boa quanto o presencial, se a primeira experiência for negativa, se o participante não tiver acesso a um material de qualidade, aí ele vai confirmar mesmo que Sim, essa impressão negativa e ele já meio que desacredita do modelo, né? Então, sim, nós confiamos num catálogo um pouco mais enxuto, porém super qualificado. sim. Essa foi um pouco a nossa aposta quando a gente foi desenvolver o LearningFlix, porque eu fui estudar muito, assim, trabalho no mercado de educação à distância desde 2004, e o modelo de EAD no Brasil, você tem dois principais modelos. Um que é aquele texto, imagem, bonequinho, que você vai apertando o próximo, próximo, próximo. E o outro modelo que é um playlist de vídeos parecendo uma lista de YouTube. Então a gente foi inovar querendo um modelo totalmente diferente. E aí por isso que a gente desenvolveu um modelo inspirado em webséries, Netflix, para criar uma experiência diferente de aprendizagem. E aí a gente queria um produto de alta qualidade, não de quantidade. Então, que bom que tá alinhado com a estratégia do Não, Fleury. tá alinhado. As pessoas já cansaram dos bonequinhos, do avançar tela. É um formato que não conquista quase mais ninguém. E isso é importante porque quando a gente fala que uma primeira experiência ou uma experiência que você vai ter que reforçar o EAD e você lança com conteúdo que a pessoa entra, primeira coisa que acontece é ter uma rejeição, provavelmente você vai ter uma adesão menor para o seu projeto. Então é importante você ter coisas relevantes e de qualidade. Sim. E a pergunta principal é: EAD veio para ficar ou é só durante a pandemia? Então, o EAD chegou faz tempo, né? Infelizmente no Brasil chegou muito enviesado. Teve uma época que eu resolvi fazer um recorte histórico, entender como isso começou no Brasil e tal. E no Brasil a gente teve um grande boom assim do o EAD, vamos dizer assim. Eu lembro anos 80 com o Instituto Universal Brasileiro, que na época eles faziam ainda pré-internet, então era por correspondência. E desde aquela época até agora, né? é, Principalmente as universidades e outras instituições, eles vinculam muito o ensino à distância a um curso que tem um custo muito menor, então um valor muito menor na mensalidade e tudo mais, Uhum. e também dá uma falsa impressão de um menor esforço para você conquistar ali o diploma, o certificado e tudo mais. Então, assim, isso é meio que histórico no Brasil. Isso criou um estigma muito negativo para o ensino à distância. Então, assim, a gente precisa, como área de educação, talvez trabalhar muito isso, porque, como eu costumo dizer, não é porque é no formato EAD que é ruim, assim como não Sim, é porque é no formato presencial que é bom também. Então, acho que todo mundo, verdade. nós, quem está assistindo aí, já teve a experiência também de ter um curso presencial que não gostou, que a experiência não foi boa, por N motivos, né? Mas É, eu acho que veio agora para potencializar, sim, pelo contexto. o que você falou é verdade. A EAD era muito voltado para baixa qualidade, baixo custo e alta escala. E Isso. até pela limitação da tecnologia. Muitas pessoas não sabem, mas você sabe por que, que começou com bonequinho? Sabe por que, que tinha um bonequinho? Não, me conta aí. Porque as pessoas tinham medo da tecnologia. Então eram pessoas que tinham medo do mouse, de ter tela azul, né? Quem lembra da tela azul, tinha medo da tecnologia. E hoje a tecnologia virou muito fácil. Então, quando você entrava num curso e via um bonequinho, você falava, ainda bem, é uma coisa fácil, uma coisa que até uma criança consegue ver. E com o avançar da tecnologia, a coisa foi ficando mais fácil, a tecnologia, acabou que isso ficou muito infantil. E o que era para agregar, facilitar, acabou até criando uma certa distância do aluno naquele modelo. E aí, continuando nessa parte de qualidade, como garantir qualidade?
que você vê que é sinônimo de qualidade? O que a gente consegue fazer para manter um modelo de alta qualidade dentro da Então, universidade corporativa? no nosso caso lá, eu acho que é uma coisa que pode agregar para todo mundo, é tentar, o que a gente tenta fazer, né? Por que a gente escolheu aquilo que é o nosso core, a gente produzir internamente? Porque o Fleury tem uma cultura muito forte, né? O grupo tem uma cultura muito forte de atendimento, acolhimento, mesmo de cultura organizacional, que a gente procura colocar nos nossos treinamentos a cultura do Grupo Fleury dentro do treinamento, né? Então, quando a gente resolveu montar o nosso time o núcleo de educação digital com colaboradores que já estavam na universidade corporativa, porque a gente acreditava que era mais fácil ensinar a mexer numa ferramenta de autoria do que ensinar um cara de fora a aprender a nossa cultura. Sim. Então, assim, colocar a cultura da empresa dentro do treinamento promove um nível de aderência muito maior. Outra coisa, se é um prestador de serviço, né, o que a gente procura fazer agora também a gente, historicamente, no presencial, num determinado momento, a gente dava um treinamento técnico funcional e num outro momento convocava essas pessoas para ter um treinamento comportamental, o mesmo público. Só que daí a gente sacou que, no dia a dia, isso é uma vantagem de você ter atuado no negócio, você sabe que o técnico e o comportamental acontece simultaneamente. Então, por que eu treino separado, né? Então, a gente procurou também, e o digital ajuda a gente a fazer isso, né, de colocar os elementos técnicos e comportamentais juntos. Então, só para te dar um exemplo, num treinamento de técnicos de enfermagem para fazer coleta de sangue do público infantil, a gente no mesmo treinamento passa todo o processo para fazer essa coleta de sangue, mas também explica para o técnico como que ele deve argumentar com a criança, com o pai, em caso de objeção e tudo mais. Sim. Então, trabalhar a cultura dentro do treinamento ajuda muito, ter metodologia. O que está pegando muito agora muita gente passou para o presencial, para o formato virtual, de uma forma muito improvisada. Então, quem agora está falando, mas o EAD não anda bem, é por conta desse momento que a gente está vivendo de muita improvisação na pandemia. Sim, é verdade. Até porque não teve tempo para planejar, né? O ano não começou com o manual de como sobreviver 2020. Então, pouco tempo. E muitas pessoas tiveram que aprender fazendo, porque não tinha cultura, não tinha tecnologia, enfim. E aí vocês acabaram tendo até essa vantagem de já ter um ano de trabalho no EAD e não foi de última hora que foi feito. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei boa, e antes até disso, fala para todo mundo que estiver assistindo, primeiro, todo mundo aperta o coraçãozinho, explode o coração aí, que eu gosto de explodir, e pega o aviãozinho e manda para os seus amigos, para a gente ter mais gente vendo essa live, tá? Teve uma pergunta que eu achei muito boa, que muitas empresas não têm uma estratégia de aprendizagem. Ela inicia a EAD através de conteúdos soltos. Compra uma plataforma, compra alguns cursos e disponibiliza para a pessoa sem ter essa estratégia. O que você acha? Então, eu acredito que toda a universidade precisa, sim, adotar uma metodologia. A gente começou desde o ano passado, a gente aderiu aos 6Ds, então é uma metodologia bem difundida, conhecida. Ela não é nova, não é novidade, então desde 2009, assim, não estou falando de algo novo, mas estou dizendo de algo assim que mais supre a nossa necessidade hoje, né? Que a gente entendia, por exemplo, que a gente fazia diagnóstico muito, muito mal feito. Assim, a gente tinha uma dificuldade enorme de levantar necessidade, de fazer bons diagnósticos. Isso tem ajudado muita gente. A gente usa hoje os 6Ds para conseguir fazer uma entrega mais aderente, porque a gente acredita que a gente fez um diagnóstico melhor, para depois conseguir transferir a aprendizagem para o negócio. Dentro, tanto no passado, nesse último ano de experiência, quanto esses últimos 75 dias, quais erros que vocês cometeram? Porque falar de acerto é fácil, né? Agora, onde que vocês erraram, poderia ter feito diferente, lições aprendidas? Então, onde a gente mais, eu diria que a gente ainda não conseguiu resolver isso ainda, né? A gente está bem ambidestro, a gente está apagando incêndio agora, a gente está dando muita aula por ferramentas de videoconferência, porque a gente não podia parar, e a gente não conseguiu fazer todos os ajustes necessários para fazer isso com excelência. Então, é o mesmo facilitador que dava uma aula presencial, então a gente não conseguiu
ainda trabalhar esse facilitador para ele fazer essa migração, que é muito diferente. A gente ainda corre contra o tempo para fazer a adaptação dos conteúdos, que os conteúdos eles foram produzidos para um determinado formato. Quando você leva isso para o formato virtual, requer não é nenhuma adaptação. Na verdade, o ideal seria jogar fora e construir algo novo, né? Uhum. E a gente tem fracionado muito também, porque nós tínhamos treinamentos presenciais de 2, 3, 4 horas, né? E a gente já entendeu, assim, na primeira semana a gente já entendeu que no formato virtual a gente não acredita, por exemplo, numa aula com mais de 1 hora de duração, seja Sim. qual for o tema, isso incluindo perguntas, respostas e tudo mais. Então, não sei se é o principal erro, mas a principal dificuldade é a gente conseguir construir um modelo novo no formato virtual, mas que seja um modelo de excelência, né? A gente está perseguindo isso. E aí volta para a questão da qualidade que a gente começou falando, né? E uma coisa que eu também percebo, exatamente o que você falou, a transformação do presencial para o digital, muitas pessoas estão indo no formato só de live. Então, eu tinha 8 horas presenciais, vou transformar isso em 8 horas de live, ou 4 encontros de 2 horas, ou como que você consegue pensar em outros formatos? E quais outros formatos tem, além desse formato de Zoom, vamos dizer? Então, a gente começou a construir um book agora, a gente tem pesquisado muita coisa, a gente começou a olhar tudo, desde construção de métricas mesmo, então quanto tempo por conteúdo, se for usar, por exemplo, um recurso audiovisual como um PowerPoint, um vídeo, alguma coisa, qual que é a quantidade e intensidade que funciona usar nesse formato, até a questão de identidade visual a gente está olhando, então, no virtual, quais são as melhores cores para a gente usar como fundo, como suporte audiovisual, que tipo de aplicativo que a gente pode agregar para gerar maior engajamento, melhor participação das pessoas. Então, a gente tem olhado tudo isso e também abrindo uma frente, a gente vai construir agora, a gente vai montar algumas oficinas dentro do Fleury para a gente capacitar os facilitadores também. Então, a gente vai explorar lá todo o espaço porque o nosso estúdio é uma espécie de laboratório, né? Então, a gente vai usar muito para a gente encontrar o nosso formato ideal, né? De como que a gente consegue transformar esse facilitador do modelo presencial para um cara que consiga entregar a mesma excelência que ele entregava naquele formato, num formato EAD, no formato virtual, que é ao vivo, né? É diferente de gravar uma aula no estúdio e entregar isso depois, né? E aí tem até uma pergunta que é sobre isso. Se dá para aproveitar o material do presencial para o online. Aí criar videoaulas. E aí tem alguns formatos de videoaulas, né? Pode ser uma aula gravada de uma pessoa lendo PowerPoint, ou tem que adaptar, tem que mudar o formato. O que você acha? Eu acho que dá para fazer buscando assim ser super objetivo. Então, você tem que pegar, por exemplo, um conteúdo que foi ministrado no formato presencial, tirar aquilo que é o mais relevante, o mais assertivo para um determinado público, e entregar num formato ou uma aula, uma videoaula, ou você promove um webinar super curto, objetivo, grava esse webinar e oferta para as pessoas que não puderam participar ao vivo. Voltou. Fui eu ou foi você? Não sei mais. Não sei, eu estava com a mesma dúvida. Mas o importante é que voltou. Só para também trabalhar um pouco esse tema, qual é a minha visão? Eu sempre falo que o teatro não é cinema. Então não adianta você pegar uma peça de teatro, filmar aquela peça de teatro e achar que você está fazendo cinema. Então pegar apenas um professor que está dando uma aula, PowerPoint, presencial, tal, e gravar isso e transformar isso em EAD, mesmo que sejam pílulas,
eu acho que é um formato que não funciona. Então, vou dar alguns exemplos. A gente tem feito lá na Lio muitas lives com empresas, a gente tem inovado em muitos formatos. Mas quando uma empresa pede para fazer uma palestra, por exemplo, uma coisa que tem feito muito é palestra sobre home office, gestão de equipes em home office. Como fazer isso, né? Como que líderes vão manter sua equipe produtiva. Então, muitas empresas têm chamado a gente para fazer palestra sobre isso. E aí eu falo, você tem um PowerPoint? Eu falo, não tenho PowerPoint, porque se você for fazer uma live de 1 hora e meia, só com PowerPoint lendo, você não vai conseguir engajar as pessoas como se fosse uma live aqui. Então, o que eu faço nesse momento? Sim. Em lives, em momentos ao vivo? Eu prefiro muito mais um bate-papo, uma conversa, e eu tenho tudo anotado. Eu tenho as perguntas que eu vou fazer, as respostas, tá? Tudo está roteirizado, mas soa mais natural, eu acho que, e cria mais conexão com as pessoas do que você ser só uma aula vendo um PowerPoint. O PowerPoint, às vezes, é preciso. Às vezes, você vai precisar demonstrar alguma coisa, precisa de um apoio visual. Só que aí eu acho que um formato de 20 minutos, 30 minutos com PowerPoint, assim, é muito mais conexão com pessoas do que só entregar conteúdo. Entregar conteúdo, eu acho o seguinte, antes da live, entrega pílulas, entrega um e-book para ler, entrega um podcast, e entra na live, otimiza o tempo da pessoa para criar mais conexão e esclarecer dúvida. Então, é o momento de conexão, e não só o momento de entregar conteúdo. Não sei se você concorda um pouco com essa visão. Então, a gente gosta desse formato e nesse processo, né, de montar essas lives, esses webinars, a gente descobriu uma nova persona que é importantíssima, que é o moderador, né? Então, a gente tem usado bastante a figura do moderador. A gente procura utilizar um moderador que seja um especialista naquele tema que está sendo discutido ali, sendo ministrado naquela aula, naquele treinamento e tudo mais, né? E as pessoas vão mandando ali as perguntas pelo chat e tudo mais. Esse moderador, ele vai traduzindo aquilo para o facilitador, meio que agrupando as perguntas, né? Tentando dar ali um upgrade na aula e tudo mais, principalmente na etapa final, né? Então, a gente tem trabalhado muito com um formato de 40 minutos de duração da aula e depois o moderador, ele trabalha muito com o facilitador nos 20 minutos finais. Tem agregado bastante para nós. Sim, também acho que é um formato, trazer essa discussão é melhor. E aí tem uma pergunta aqui, que é qual o desafio de encolher e documentar os resultados da EAD? O mesmo desafio de você colher, apresentar e defender os resultados do presencial. É muito difícil, sempre foi um grande drama para as áreas de educação conseguir, qual que é o ROI do treinamento, para poder brigar depois por investimento, qual que é o resultado. Eu entendo que essa é uma discussão relevante, mas que não tem a ver com o formato. Tem a ver, por exemplo, como que você faz um bom diagnóstico, como que você entende se aquilo que você está aplicando no formato online, offline, seja lá qual for, se você está promovendo ou não mudança para o seu cliente depois. Se o participante ele aprendeu alguma coisa nova, se ele está fazendo alguma coisa nova com aquele treinamento. É isso que a gente precisa aprender a medir, que é tão difícil de medir, mas, na minha opinião, não tem a ver com o formato, tem a ver com a metodologia de ensino versus o quanto aquilo que você está entregando para o participante é relevante ou não para ele no dia a dia depois, né? Uma forma que eu sempre gosto de fazer é olhar para testes AB. Você pega um grupo controlado, por exemplo, você tem 10 unidades, treina 5 e não treina 5, e avalia indicadores de negócio, e não só indicadores de aprendizagem. Claro que é importante você saber quem fez o quê, quanto tempo ficou, se passou na prova, não passou, horas de treinamento, tá? Mas no fundo, o que importa é resultado no negócio e não somente indicadores de aprendizagem. Até porque tem uma frase que eu gosto de falar muito, que é se conhecimento resultasse em ação, todos nós estaremos em forma. Porque todo mundo sabe, então tem um conhecimento no cérebro que para estar em forma você tem que comer bem e fazer exercício. Então não é falta de conhecimento, é falta de ação. Então eu gosto de metrificar e trazer muito para resultado na ponta, no negócio ou qualquer coisa que você tem nessa área do que somente de aprendizagem.
E aí tem uma pessoa que perguntou sobre indicadores e quais indicadores vocês usam. Então, a gente ainda trabalha com os indicadores super tradicionais de horas de treinamento, a gente tem os dashboards, onde a gente consegue saber quem fez, se tem uma prova, qual foi o resultado, horas de treinamento do grupo, por área, por diretoria, por gestor. Aqueles treinamentos onde eles são aqueles treinamentos mandatórios, que a gente precisa reportar para algum órgão, para alguma área, a gente acaba tendo um acompanhamento um pouco mais de dia a dia mesmo, porque a gente precisa reportá-los, mas a gente está perseguindo agora, né? Porque a gente está bem em linha com o que você acabou de falar, né? A gente meio que abandonou relatório de pesquisa de satisfação do treinamento, pesquisa de reação, porque se a gente está ministrando no Grupo Fleury um treinamento onde a gente fez um diagnóstico, uma determinada área tem um volume de reclamações que a gente entende que é por um determinado comportamento que o colaborador deveria ter ou deveria deixar de ter. O treinamento é bom se a reclamação diminuiu. Não adianta todo mundo achar o treinamento legal, gostou da metodologia, gostou de tudo, mas assim, para nós só vale mesmo se a reclamação, no final das contas, diminuiu e se a gente consegue comprovar que foi através do treinamento, né? E aí eu gosto também desse formato de recortar um determinado público, né? E comparar as amostras, né? Que talvez seja uma das melhores formas de você entender se o treinamento foi efetivo, se há um nexo causal entre a melhora e o treinamento, né? Porque, afinal, o RH estratégico não é o RH que está olhando para coisas que estão na moda, né? Temos uma universidade corporativa, estamos fazendo tal analytics, é o RH que está alinhado com o negócio, que ajuda, através de pessoas, dar resultados de negócio. Isso inclui vendas, isso inclui atendimento, isso inclui a liderança e outras coisas, mas tem que ter resultado, e não somente as métricas e os indicadores tradicionais. Mas é muito difícil, é um desafio grande, você sabe que não é tão simples. É muito mais fácil você ter os métodos tradicionais do que você conseguir chegar no negócio. Queria que você comentasse um pouco, a gente teve um bate-papo antes, queria que você comentasse um pouco a cultura do erro e como essa cultura está modificando nesse momento. Boa pergunta. Conforme eu comentei contigo, né, a gente trabalha... nossa empresa ela é de 1926, né, quase uma empresa centenária. É uma empresa médica que atua no setor de saúde e, por acaso, a gente trabalha com medicina diagnóstica, ou seja, medicina de precisão, né? Então, sempre que a gente discutiu internamente em vários programas de líderes, né, essa questão do agile, de trabalhar, de prototipar, vai lá, faz um protótipo, erra, aprende com o erro e volta. Numa empresa que tem esse modelo mental como o nosso a gente não pode errar diagnóstico, né? Então a gente trabalha num determinado setor que o erro ele não é bem-vindo, né? Ninguém quer ter um diagnóstico errado, né? Então a gente sempre trabalhou com um modelo mental de excelência e que o erro deveria estar longe da nossa rotina, né? Mas a pandemia tem ensinado, sim, que eu tenho um exemplo da minha área, né? A gente vinha desenhando até o final do ano passado, estava pensando um novo projeto de onboarding, né, de integração dos novos colaboradores. E a gente estava lá com um projeto super tecnológico, sofisticado, realidade virtual, e por tudo isso ele ia ser muito caro, ia demorar muito para ser implementado. E aí chegou a pandemia, a gente começou a fazer no formato de videoconferência. Ele não é um modelo perfeito, mas a gente chegou nas regionais onde a gente não chegava antes, a gente começou a fazer. A gente entendeu assim, cara, dá para fazer com a tecnologia que já está existente, não precisa ser algo tão sofisticado, é importante a gente chegar nas pessoas e conseguir proporcionar uma experiência legal para elas, né? Uhum. Então a gente começou também a arriscar um pouco mais, a gente começou a testar coisas novas, a gente começou a fazer curadoria, que era uma coisa que a gente não fazia antes da pandemia na universidade. A gente começou a fazer também lives, assim como você está fazendo aqui, para levar conhecimento para as pessoas, né? A gente, enquanto universidade, a gente só falava com o nosso público interno, colaboradores e médicos. Uhum. Durante a pandemia, a gente sentiu a necessidade de falar com o público externo, a gente abriu um canal no YouTube e a gente aproveitou o estúdio, né? Que bom que já tinha estúdio.
E a gente começou a fazer lives, assim, quando entrou a campanha de vacinação, no meio da pandemia, a gente fez uma live com as nossas enfermeiras de educação, dando uma aula de boas práticas de vacina de gripe. Depois a gente deu uma aula de boas práticas para fazer o diagnóstico do coronavírus, né, do teste de vírus respiratórios. Semana que vem a gente vai falar de empregabilidade. A gente vai estar chamando o pessoal de atração e seleção, a gente vai falar de uma live. A gente sabe que agora, infelizmente, muita gente está perdendo emprego durante a pandemia. Então a gente vai falar sobre o processo de atração e seleção pela perspectiva do RH, né? Então, desde como preparar um currículo até como se preparar para uma entrevista no formato virtual agora, né? Durante a pandemia, principalmente, né? E isso é curioso. A gente não fazia isso antes, né? Isso é curioso. Vocês vão preparar pessoas que estão empregadas a ir para entrevistas e se ele for para outro lugar? Porque ele é um funcionário seu. Mas essa live é para fora, Richard. A gente vai estar falando... é verdade. Tá certo. Na verdade, assim, a gente começou a falar para fora do Fleury, né? Eventualmente pode ter até um colaborador nosso assistindo, mas a ideia aqui é pegar o público externo. Não, tá certo. Você comentou isso, é verdade. E deixa eu ver aqui, eu tenho algumas perguntas. O que mudou dentro da Universidade Corporativa Fleury de 75 dias para cá? Mudou a estrutura, mudou pessoas, mudou a visão, estratégia, o quê? Mudou porque, na verdade, a gente está meio... Eu tô indo para a minha segunda revisão de organograma, de estrutura em menos de 2 anos, né? A gente vai fazer agora. E é porque a gente está acreditando que o período pós-pandemia vai ser muito diferente do pré. Então, eu já estou apostando, por exemplo, a gente já discute, por exemplo, que boa parte da minha equipe a gente poderia continuar remotamente no período pós-pandemia, porque, por exemplo, uma produção audiovisual, uma produção de um conteúdo numa ferramenta de autoria, não existe uma justificativa plausível do porquê que essa pessoa precisa estar no escritório, ela poderia estar em qualquer lugar. A gente fornece as ferramentas para esse profissional. E a gente está agora mudando o organograma por quê? Né? A gente está montando um conceito de fábrica de conteúdos, porque a gente quer acelerar a produção de conteúdos internos, e a gente está abrindo uma nova frente também de facilitação, que é aquilo que eu comentei de... preparar os facilitadores para esse novo formato, né? Que não é algo simples de se fazer também. E também a gente está investindo agora, finalmente, em transferência de aprendizagem. A gente colocou no nosso organograma lá, vai ter um time de transferência de aprendizagem, que é facilitar aquilo que a gente está entregando num treinamento online ou offline, se isso está chegando no negócio, se está gerando transformação, e se não tiver, como que a gente pode retroalimentar desde o começo para refazer essa aula, refazer esse treinamento, para atingir aquele resultado final que a gente estava comentando agora há pouco, né? E você já se perguntou em algum momento por que não fazíamos isso antes? Todo dia. Todo dia. Porque, como eu falei, curadoria era algo que a gente estava ensaiando fazer há muito tempo. E por que não fazer? Já existiam ótimos conteúdos disponíveis e já existiam conteúdos que não eram tão bons assim. Então já existia essa necessidade de fazer a curadoria e distribuir internamente. E o próprio cara... Por que a gente não falava para o público externo antes também, né? A gente tem uma empresa que tem tanto conhecimento, tanta vontade, sempre trabalhou tanto a questão do voluntariado, ações sociais, e despertou na gente o desejo agora durante a pandemia, que é uma coisa que poderia ter sido feito antes também. Assim como... Por que a gente ficava chamando os caras, os participantes, para ir numa aula, numa sala de treinamento, atravessar a cidade de São Paulo, ou ir atravessar o Rio de Janeiro, lá para Del Castilho, para assistir uma aula de 2, 3 horas? Por que a gente não faz isso no formato virtual? E ele tem 3 encontros à distância de 1 hora cada um e tal. É até melhor para ele absorver esse novo conhecimento. Então a gente tem se questionado o tempo inteiro sobre isso. Por que a gente já não fazia? Legal. Pessoal, essa é a boa pergunta, né? Quem estiver assistindo, podem mandar perguntas, tá? A gente vai respondendo aqui. E eu queria que você desse dicas para quem está começando. Só que assim, não quem está começando uma empresa como o Fleury, que tem um orçamento, tá? Uma empresa média que não tem um orçamento estruturado, está querendo iniciar a cultura de aprendizagem na organização. Por onde começar? O que faz? Enfim, como sair da inércia?
Basta querer. Eu digo assim, né? Eu falo pro pessoal que para mim edição de vídeos logo vai estar no pacote Office. Então, do mesmo jeito que um dia o Excel já foi um bicho meio estranho, que ninguém sabia mexer, e hoje está no dia a dia de todo mundo, edição de vídeo, eu estou falando de edições simples, né? Não estou falando de trabalhos super complexos e profissionais, mas se você não tem dinheiro para montar um estúdio, para montar uma estrutura desse porte, ainda é possível fazer muita coisa legal. Então, eu conheço assim, outras empresas, os caras estão usando o smartphone mesmo, com uma boa câmera para gravar conteúdo. Existem vários softwares de edição gratuitos que você pode baixar no Android, no iOS, e dá para fazer muita coisa legal. E para fazer um curso, tá cheio de tutorial no YouTube também de como trabalhar nessas ferramentas de autoria, nesses softwares e tudo mais. Então, eu entendo assim que tem para todos os bolsos, né? O que eu posso dizer é que, no nosso caso, compensou muito financeiramente montar a infraestrutura, né? Assim, valeu muito a pena, também pelo aspecto financeiro, né? Essa questão de produzir internamente versus mandar tudo para fora como a gente mandava antes. Então, eu começaria simples, pequeno, sem muito investimento, com um smartphone, softwares gratuitos e começar a evoluir a partir daí. Dá para fazer muita coisa legal. E LMS, é importante começar com LMS? Então, eu acho que é importante. Eu não sei hoje, tá? Sendo bem sincero contigo, se eu fosse hoje começar uma universidade corporativa, eu tenho dúvida se eu partiria de cara com LMS ou se a gente poderia já utilizar as soluções como a que a gente está utilizando agora aqui no Instagram, o próprio YouTube, outras ferramentas abertas, né? No caso do Fleury, faz muito sentido, porque uma empresa grande, a gente precisa ter controle daquilo que a gente está fazendo, tem muitos treinamentos que eles são mandatórios. No nosso caso, faz muito sentido, até por uma questão de organizar volume de cursos e tudo mais, ter dashboards. A gente é uma empresa de capital aberto, a gente reporta muito dos nossos indicadores para o mercado também. Então, para nós, faz muito sentido. Agora, conectando com a pergunta anterior, se é uma empresa que tem menos investimento, eu acho que eu pensaria numa solução sem o LMS. A gente, no meio dessa pandemia, lá na Liu, a gente tem um LMS nosso, mas nunca foi muito forte para ele com o mercado. E a gente teve que reinventar, fazer coisas novas na plataforma, e a gente criou um LMS chamado Smart LMS, que é posicionado justamente para as pequenas e médias empresas. E aí a gente já criou coisas como integração com Zoom, integração com Microsoft Meet, integração com live de YouTube, justamente para que você pudesse facilitar as ferramentas que existem, em vez de reinventar a roda, e dessa forma a gente conseguiu sair de um custo alto para um custo mirando nos pequenas e médias empresas. Então essa parte de LMS eu acho um assunto bem interessante, mas eu concordo que se você for um negócio menor, dá para começar através de ferramentas, o que você não vai ter controle, você não vai ter relatórios, mas você vai conseguir criar as ações, que às vezes é mais importante no começo do que... É mais importante sair da inércia, mostrar para os seus gestores que você conseguiu fazer. Olha o que a gente fez. Aí a próxima pergunta vai ser, tá bom, quantas pessoas fizeram, como foi, me dar relatório. Não, calma aí. Aí eu preciso um pouco mais de investimento. É até a forma de justificar. Temos mais uns 15 minutinhos. Deixa eu agora perguntar para você. Pós-pandemia, como vai ser? O que muda? O que fica? O que vocês vão manter? Enfim, qual é a sua visão pós-pandemia para a área de EAD e treinamento e educação corporativa como um todo? Eu estou apostando na hipótese de não voltar para o presencial esse ano. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tinha muita ação presencial, muito, assim, com liderança, então era bem comum a gente alugar um grande espaço, colocar 150 líderes lá dentro e fazer ações grandes e tudo mais, né? Sim. E era muito comum também reunir turmas de 30 alunos numa sala relativamente grande também. Eu não me vejo fazendo isso esse ano, né? Então a gente aposta que pelo menos até o final de 2020 isso ainda vai estar muito controlado. Ok, voltar para o escritório, gradativo, com cuidados paliativos.
Agora, eu não acredito na hipótese de convocar as pessoas para uma sala fechada de treinamento esse ano. Então, estou Uhum. trabalhando num formato de continuar virtual em 2020. É óbvio que se a gente tiver ótimas notícias, assim, uma vacina, alguma coisa que resolva o problema, beleza, a gente pode até. Mas mesmo que isso acontecesse, eu não voltaria para o formato Uhum. anterior de. Acredito que boa parte do que a gente está fazendo hoje à distância eu continuarei fazendo. Então veio para ficar. Veio para ficar não totalmente. Eu acredito muito no blended. A gente precisa, Sim. sim, de alguns encontros. Eles são importantes. Aí eu falo de novo da cultura da nossa empresa, que as pessoas têm uma necessidade enorme de se encontrar, de se abraçar. O treinamento para nós sempre foi uma oportunidade de juntar as regionais. Então, era uma das oportunidades do pessoal do Nordeste encontrar o pessoal do Sul, a gente se reunia no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, sempre teve esse aspecto também de engajamento e de reforçar a nossa cultura e tudo mais, né? Mas eu acho que isso vai ser mais esporádico, Richard. Uhum. Não vai acabar, mas acho que a gente vai se perguntar. Acho que a pergunta antes era assim: por que que era EAD? Por que que isso precisa ser presencial, né? Sim. Eu tenho treinamentos, por exemplo, né, por ser da área da saúde, de treinamento de emergências, primeiros socorros, que você trabalha com simulação realística, as pessoas precisam trabalhar com boneco, tem instrutor, tal. Isso é difícil você fazer à distância. Então, esses treinamentos eles vão continuar acontecendo no formato Uhum. presencial. Então, eu não estou pregando aqui o fim do presencial, que ele não funciona, mas eu acredito que por um bom tempo a gente vai começar a ver a balança ir para o outro lado. Eu tenho conversado com várias empresas, toda semana que a gente fala com empresas, mas meu dia a dia é conversar com pessoas como você, das maiores empresas, e o consenso geral é que 2020 a presencial não volta, esse é o consenso geral. Eventualmente, só se tiver alguma ação muito importante, mas aquela coisa de ter 70% presencial e 30% online, a visão é que pós-pandemia, pós-vacina, o mundo normal, o novo normal e tudo mais, mas quando não tem mais distanciamento social, é que isso inverta. Vai ser 70% online e 30% presencial, justamente fazendo essa mesma pergunta. Por que precisa ser presencial? Por que que isso não pode ser online? E aí, orçamentos das empresas não necessariamente vão reduzir, mas é que você vai conseguir fazer muito mais ações, porque Sim. você vai conseguir otimizar custo e trazer isso para formatos diferentes e atingir mais pessoas. E também, por outro lado, o seu usuário final, o seu colaborador, também se acostumou com o modelo online. Ele não estava acostumado, foi obrigado e está gostando. A maioria das pessoas estão gostando, tirando eventuais experiências que você não está em home office, está em quarentena, né? Você tem que dar aula para criança, você tem que cozinhar, não tem faxineiro, não tem nada, e a vida está um caos. Mas tirando isso, né? Quando as crianças forem para a escola, quando você puder ir para o salão, ir para o shopping, essas coisas, muitas pessoas vão preferir isso porque você economiza tempo, dinheiro e tem vários outros benefícios. Isso aí. Uma pergunta aqui que vou fazer ela de uma outra forma. O que você perde no online? Tem um mito, né? Que eu ainda acho que é um mito, né? Mas assim, acho que muita gente tem medo de perder a conexão entre as pessoas, a Uhum. interação mesmo, entre o vínculo entre facilitador e participante e entre os participantes. Mas eu acho que isso são tabus, são mitos, né? Assim como eu comentei que tem um tabu que não dá para treinar comportamental no formato EAD. Será que não dá mesmo? Será, Sim. será que os presenciais geravam essa mudança toda também que a gente esperava? Ou era algo mais momentâneo que depois, passadas algumas semanas, já perdia o efeito, né? É. Então, tem uma dificuldade de conexão, ferramenta. Uma outra pessoa pode ter essa dificuldade, sim. A gente percebe em algumas aulas que a gente está ministrando que não é todo mundo no Brasil que tem uma internet de qualidade. A maioria das pessoas tem muita dificuldade mesmo. E a gente está discutindo isso, como que a gente, enquanto empresa, pode ajudar também a romper essa barreira, né? Então, mas eu acho que o principal tabu na cabeça das pessoas é conexão. É o vínculo, o contato, olho no olho e tudo mais, né?
Mas aí eu acho que é uma questão de começar a experimentar e perceber que existem outros benefícios, né? Que é o tempo do deslocamento, que é Sim. no formato virtual, a empresa consegue fazer um investimento melhor de recursos, né? Que é o que você falou, não precisa diminuir o investimento. Mas, por exemplo, se eu for converter em ação educacional, tudo que eu gastava em 2019 com aluguel de espaço e coffee break, eu consigo entregar muita coisa, muito conteúdo bom, É, chamar muito palestrante para conversar com os sim. colaboradores, entendeu? Então, E, existem benefícios. e custo até de palestrante cai no virtual, porque ele não. Eu me lembro quando eu fazia uma palestra em São Paulo, eu perdi um dia, porque eu tinha que viajar, tudo mais, e aí tinha que cobrar o valor de um dia, não é de uma hora. No online, não, eu ligo aqui, faço palestra por uma hora, consigo fazer 5, 6 palestras no dia, meu dia é muito mais otimizado do que se fosse presencial. Sim, a gente está fazendo essa comparação, pela nossa perspectiva, está caindo uns 70%. Então, É, consigo trazer três caras com o custo que eu trazia um só, né, no presencial. Fora todo o sim. valor agregado de espaço, ambientação e tudo mais. É. Porque além do custo da pessoa, tinha um coffee break, o espaço, o transporte. E Ah, outra coisa, quando você vai para o presencial, vamos imaginar que você vai fazer um curso de liderança de 6 dias no presencial. O maior problema, além, você falou, a energia da pessoa vai lá para cima tal, mas são 6 dias que não param de receber e-mail, WhatsApp, pessoas lá na ponta cobrando, resultado, enfim, um monte de coisa tendo que acontecer. A pessoa se transforma, de fato, a pessoa se transforma em 6 dias, só que a empresa continua a mesma, e chega segunda-feira, tudo é igual. Muitas vezes ele esquece tudo que ele aprendeu porque, enfim, tem 70 mil e-mails para responder, 500 WhatsApps, um monte de coisa aconteceu, cabeça dele está mil, só que ele não consegue botar nada em prática. 3, 4 dias depois, perde tudo aquilo que ele aprendeu no presencial. E você não podia fazer uma ação presencial, que era 6 dias, durar 3, 4 meses, que o custo seria muito alto. E no online você pode espaçar isso. É o que eu chamo de combater a curva de esquecimento. Né? Então, quando você aprende uma coisa, 5 minutos depois, você consegue lembrar, mas a partir de 20 minutos, aquela curva você vai esquecendo, esquecendo, e normalmente você retém por volta de 20% do que você aprendeu. é isso aí. A gente tem uma conta que é interessante de fazer, né? Então, em média, no Fleury, um colaborador trabalha 2.100 horas por ano. Que a gente Aham, tem, o setor de saúde tem colaboradores 4 horas por dia, 6, 8 e 10, né? Então, na média aí 2.100 horas por ano. E a gente estufa o peito para falar, né, que dá 30 horas de treinamento por colaborador e tudo mais, né? E aí e nas outras 2.070 horas, né, esse cara não está aprendendo, né? Então, acho que o desafio das sim. universidades, das áreas de educação é entrar nos 70, né, e não ficar nos 10 e nos 20 ali, né? Então, a gente acredita muito, por isso que a gente foi para uma solução mobile de LMS e tudo mais, porque a gente quer muito estar no dia a dia de colaboradores e médicos. E aí Sim. eu prefiro, assim como você comentou agora, ao invés de estar 6 dias consecutivos no formato presencial, eu prefiro bombardear esse cara o ano inteiro. Toda semana, Uhum. tá direto ali, perto dele, levando alguma coisa por curadoria, convidando ele para assistir alguma live promovida pela nossa universidade corporativa ou alguma live promovida por um parceiro. A gente Uhum. acaba rompendo barreiras também nesse formato digital, né? Fica muito Sim. mais fácil as empresas trabalharem em rede também, né? De você, Fleury, não precisa promover uma live sozinho. Por que não chamar alguns Ah, parceiros, até de outros setores? Ah, vamos falar de transformação digital. Pô, falar de transformação digital só com empresas do setor de saúde pode ser interessante, mas se você convidar outros setores para participar desse debate, a gente pode aprender mais, né? Então, é, acho que é o verdade. formato favorece muito a gente atuar em rede. E rede e também você consegue misturar formatos. No presencial acaba sendo formato tradicional e online você pode começar com um modelo lá de webséries como Learningflix, depois joga uma pílula, depois um vídeo, um podcast, depois uma live, depois uma sustentação depois. Enfim, você consegue sustentar isso mais, né? E a Isso. gente está indo nos últimos aí 2, 3 minutinhos. Queria só que você desse a sua mensagem a final aí e falar o que você está vendo para a educação corporativa. Então, acho que primeiro ponto, né? Educação de modo geral, a gente está vivendo um momento único aí, né, da nossa geração, nunca passamos por isso.
E o que a gente percebe, assim, está muito claro nos últimos 60 dias que talvez nunca as pessoas, né, de modo geral, precisaram tanto aprender coisas novas num curto espaço de tempo, né? Desde conhecimentos gerais até de novas competências no trabalho e por aí vai. Então, Sim. acho que nós que estamos na área de educação, seja na educação corporativa ou na educação tradicional, a gente vive um momento assim, onde a gente pode ser muito protagonista, né? Então, é um momento muito bom acho que a gente está no lugar certo, na hora certa, de poder agregar bastante no momento que a sociedade precisa tanto de novos elementos de aprendizagem e tudo mais. Em relação ao EAD, a gente tem que ter sim esse cuidado de as pessoas estarem experimentando o EAD, talvez no momento amargo, que é a mesma analogia que você fez do home office versus regime, né, de isolamento social, né? Sim. Mas eu diria para as pessoas apreciarem, assim, experimentarem o modelo e tentarem acreditar, dar um voto de confiança para o EAD, porque eu acredito que ele tem muito a agregar para a educação, principalmente num país como o nosso, o Brasil, né, que a gente tem uma população tão carente, e talvez seja um formato onde a gente consiga chegar nessas populações. Perfeito, Então, perfeito. Pode falar. não, eu vejo num momento talvez tão negativo como é a pandemia, talvez a educação ela possa sim crescer e se desenvolver muito, né? Então, estou tentando enxergar o copo meio cheio nesse momento. Isso aí. Vai acabar em 2 minutinhos mais ou menos. Eu queria só dar um recado final. Para quem está assistindo aqui, temos 60 pessoas ao vivo. Queria falar que a gente tem uma surpresa aí, que quem participou vai ganhar um curso sobre Covid. Nós lá na LIO desenvolvemos um curso voltado para empresas que fala sobre como retomar. Né? Muito voltado para práticas do dia a dia de colaboradores, falando de como se proteger, se cuidar, como proteger a família, álcool gel, transporte público, coisas assim. Então, quem quiser, entra na minha bio, no meu perfil, você vai ver um link, clica lá, se inscreve, e aí você vai conseguir ter acesso. Além disso, essa live vai ficar gravada, eu vi que a Andressa perguntou, vai ficar gravado, vai ficar no meu IGTV. Além disso, a gente também bota depois no YouTube para as pessoas conseguirem acessar, tá bom? Então, Leandro, queria agradecer muito, muito, eu acho que foi muito bom, as pessoas adoraram, dá para ver aí os feedbacks que foram ótimos. E obrigado. E, enfim, a gente vai se falando aí, porque tem muitas coisas aí que a gente está conversando. Chá, muito obrigado, foi um prazer, passou super rápido e estamos à Pois, disposição da Learner também. tá Obrigado. ótimo. Obrigado. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, tchau.